Oi, sétimo ano. Hoje a gente vai fazer a correção da página 92 a 100, tá? Nós também, hoje a gente termina o módulo 2, vamos terminar o módulo 2. Próxima aula nossa já é o módulo 3, não é isso? Hoje a gente finaliza o módulo 2. Nessa correção da página 102, você observa que tem falando sobre Gandhi. Quem foi Gandhi, né? Um grande guerreiro, uma pessoa com uma consciência grande, grande célebre, né? Pessoa que sempre esteve voltado em busca de ajudar o próximo. Gandhi, ele tinha uma visão bem longe da realidade. Ele sempre esteve voltado para ajudar as classes mais sofridas, né? Classe desprezada pela sociedade, os negros e muitos brancos também, né? Então, Gandhi, ele ajudava muito a classe desfavorecida da sociedade. Na época de guerra, de luta, ele se posicionava na frente, ele mandava as pessoas fazer faziam bandeiras, bandeirões, faixas, e eles iam para a luta, tá? Até que chegou um dia a falecer, né? Então, na página, vamos fazer a agenda e em seguida fazer a nossa correção. Agenda, sétimo ano, texto, módulo 2. Então, aqui a gente, término do módulo 2, né? Término do módulo 2. Próxima aula a gente já começa o módulo 3. A gente vai fazer o quê? Correção. Correção, a página 92 a 100. Mais exercício, que esse exercício é que vai finalizar o módulo, não é isso? Mais exercício. Da página 101 a 104. Então, a gente finaliza o módulo 2. Próxima aula, a gente passa a usar o módulo 3. Né? Tem que usar o livro todinho, um livro caro, né? Tem que usar. Então, vamos lá. Na página 92, nós temos o seguinte. Começando com a terceira questão, onde diz: leia a seguir a biografia de uma importante personalidade histórica, completando os espaços com as preposições do quadro, de acordo com o sentido entre parênteses. Então, nós vamos ler agora a biografia de Mahatma Gandhi. Tem Mahatma Gandhi, né? Aí tem, nasceu em, que é o nome do lugar, em Porbandar, que representa o tempo, em 1869, em uma família da casta dos comerciantes, conhecidas por, no caso a qualidade, né? Vaísia. Foi criado sobre a crença nos deuses hindu, que teve como preceito a não violência. Na época, a Índia estava sob, que é a casa da oposição, né? Posição e posição interior, sob o domínio britânico. O jovem Gandhi, ele foi então estudar direito em Londres, retornando à Índia em 1891,
2 anos depois foi morar na África do Sul. À época também, né, no caso, a possessão britânica, onde viu de perto as mazelas sociais causadas pelo colonialismo e pela opressão racial, e inspirou-se para iniciar um movimento pacifista contra o domínio estrangeiro. Após a independência da Índia, em 1947, Gandhi tentou evitar o confronto entre hindus e muçulmanos, que se intensificou com a partilha do território indiano. Porém, ao aceitar a proclamação da independência do Paquistão, Gandhi atraiu a fúria dos hindus nacionalistas. Acabou assassinado a tiros por um deles em 1948, em Nova Delhi, a capital indiana. Hoje, mais de 60 anos após a sua morte, Gandhi ainda é considerado o pai da nação indiana independente. É também uma importante referência histórica para os movimentos pacifistas existentes no mundo. Na página 92, nós temos a tirinha, que é uma acentuação de ditongos abertos e hiatos, que é a parte da gramática, refletindo sobre e conceituando sobre a gramática. Na tirinha a seguir, chachado, reflete sobre uma notícia que viu na TV. Então, chuva destrói telhado de escola, causa desabamento de um barraco e inunda uma rua inteira. A chuva chegou espalhando destruição, caos. Às vezes, a cidade grande é uma péssima influência. Até a coitada da chuva fica violenta quando vai para lá. Isso aí foi a tirinha, né? Revelação da tirinha. No item A diz assim: qual é a visão de Chachado sobre a cidade grande? Foi o que ele acabou de dizer na tirinha. Que ele a considera muito violenta. Por isso diz que ela é uma péssima influência. No item B, nós temos a questão, no caso, observe os verbos empregados no primeiro quadrinho. Em que tempo verbal eles estão? Assinale a alternativa adequada. Bem, eles estão no presente do indicativo, né? Que a chuva destrói, né? Presente do indicativo. No item C, uma característica do gênero notícia é apresentar fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais do cotidiano. Sabendo disso, identifique qual é o fato apresentado na tirinha. Aí a resposta seria a destruição e o caos causado pela chuva na cidade. Na segunda questão, o item A diz: cite algum desses meios, que seria jornal, revista, rádio, televisão e internet. No item B da segunda questão, que fala sobre diferentes meios de comunicação, em qual meio de comunicação a notícia foi divulgada na tirinha? Está na televisão, não é isso? O Chachado está assistindo TV. Na terceira questão, diz assim: na frase, chuva destrói telhado de escola, identifique o termo que apresenta encontro vocálico, que é ditongo, tritongo e hiato, né? E classifique como hiato, ditongo ou tritongo. Em seguida, classifique a palavra quanto à sílaba tônica.
para saber se é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Então, seria o que a resposta? Seria necessário, né? No caso aqui, nós temos aqui o encontros vocálicos, que é destrói, e no caso aí, seria ditongo, né? Destrói e é ditongo. Na quarta questão, leia as palavras a seguir. Corrói, constrói, herói, chapéu e ilhéu. Compare essas palavras com o termo destrói. O que elas têm em comum? Bem, todas elas são oxítona, não é isso? Porque apresentam ditongo e recebem acento gráfico, né? Que é justamente o acento agudo. Na página 94, nós temos, na quinta questão, leia a anedota a seguir e conheça outras regras de acentuação. Tem: o menino está comendo um sanduíche. A irmãzinha dele se aproxima e diz: me dá uma dentada. E o menino: você está me achando um cara de cachorro? Quer dizer, a menina pediu uma dentada, mas um sanduíche foi para ele dar uma dentada na criança, não, né? Então, circule na anedota uma palavra que apresenta encontro vocálico. É a palavra sanduíche, o U e o I. Na letra B, essa palavra é classificada como hiato, ditongo ou tritongo. Por quê? Explique fazendo a separação silábica. Hiato, porque o encontro vocálico aparece em sílaba diferente. San, du, i, chi. O U separa do I, né? Praticando, página 94. No poema a seguir, o eu lírico expressa sua vontade de descansar. Leia-o. Eu quero uma licença de dormir. Perdão para descansar, horas a fio. Sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado semente, muito mais que raízes. Da Adélia Prado, né? Adélia Prado representa o exausto. Esse poema fala sobre o exausto. Na página 94, item A, diz assim: o descanso, ele é tão desejado pelo eu lírico que ele compara esse estado com uma semente. Explique essa comparação. Bem, assim como a semente, antes de germinar, descansa sobre a terra, quieta e imóvel. O eu lírico, ele deseja sentir essa mesma tranquilidade. A semente, você planta lá, ela fica, você bota a terrinha, rega, e ela fica ali até germinar. Assim o eu lírico quer ficar quietinho na sua rede, né? Ou na sua cama, no seu quarto, repousando, né? Na B, observe a palavra raízes. No último verso, por que ela é acentuada graficamente? Porque é um hiato, raízes. E a sílaba tônica é O-I, que apresenta sozinha em uma sílaba. Na página 95, nós temos: separe em sílaba as palavras raízes e raiz. Explique por que a forma no singular não é acentuada. Bem, raízes no plural e raiz no singular. A palavra raiz não é acentuada, no caso a raiz no singular, né? Ela não é acentuada graficamente porque a letra I não fica sozinha na sílaba, né? E a segunda, no caso raízes, ela é separada, ela recebe acento quando é acompanhada de letra Z, que não leva, no caso, acento. A palavra raiz é um hiato, raízes. E a palavra raiz, ela está no singular,
quando você separa a sílaba raiz, né? Ela não fica, a vogal I não fica sozinha. Então, nesse caso, ela não recebe acento, porque ela não fica só na sílaba, ela é acompanhada da letra Z. Na segunda questão, nas manchetes a seguir, foram omitidas os acentos de algumas palavras. Acentue-as adequadamente e escreva-as, né, se elas são hiato ou ditongo aberto. No item A temos prejuízo com a chuva, já supera 1 bilhão. Então, nesse caso, prejuízo é um hiato. Prejuízo, o U separa do I. Na letra B, lei nova para aluguéis. Aluguéis é um ditongo aberto, né? Um ditongo aberto. C, saúde. Saúde é um hiato, o A separa do U, quando você separa a sílaba. Na letra D, nós temos quartéis. É um ditongo aberto. E gaúchos é um hiato, gaúchos. Separam as sílabas, as vogais, né? O A do U. Na terceira questão, ele está perguntando, pedindo para você justificar o acento da acentuação das palavras, né? De anel para anéis. Então, anel não leva acento. Por quê? Porque é um oxítono terminado em L. E anéis é acentuado porque é um oxítono terminado em ditongo aberto e, no caso, E e S, anéis. Na página seguinte, que é a página 96, nós temos na quarta questão um quadro que fala sobre as indicações dos encontros vocálicos, né? Então, nós temos aqui ditongo aberto terminado em ES. São hotéis, cordéis, fiéis. Ditongos abertos terminados em oi ou ois. Dói, mói, reconstrói. 3 ditongos abertos terminados em el ou els. Véu, céu e réu. E o último quadrado, nós temos 3 hiatos acentuados, que é Jaú, Saúva e Canaúba. Na quinta, passe para o plural as palavras a seguir. Coronel, coronéis, palavras terminadas em L, você tira o L e coloca E e S. Sol, sóis, bota IS e o acento agudo no O. Pastel, pastéis, bota o E e S e acento agudo no E. Mel, mês, acento agudo no E, fica mês. Anzol, anzóis, acento agudo no O. Sexta questão, escolha 2 palavras do exercício 4 que estejam no plural e elabore frase com elas. Então, fica a critério do aluno, né? Na página 97, para quem quer mais, nós temos aqui uma receita. Então, vamos lá, modo de fazer. Coloque. Aí temos água mineral, ligue, né, que é um caso, ligue e deixe. Na segunda, sirva. Agora as sugestões. substitua. Na 2, use. E o outro traçozinho é utilize. Na terceira e última opção temos substitua. No item A, você vai marcar a palavra ordem. No B, o sentido é mesmo empregado na seção sugestões, por quê? Resposta, não. Pois no modo de fazer há as indicações de que deve ser feito para obter o alimento na forma desejada. Assim, as instruções devem ser seguidas como aparecem. Já na seção sugestões, trata-se de uma proposta, de um conselho para alterar a receita, né?
e obter resultados tão bons quanto do dia ou da receita original. Nesse caso, a ação é opcional. Você faz ou modifica o modo de fazer, né? Na letra C, por que esse texto com uma receita, o modo imperativo é usado com recorrência? Com esse tipo de texto aparecem instruções. O imperativo é o modo verbal mais indicado, já que uma de suas funções é exatamente a de orientar e preparar o que deve ser feito. Na página 98, na página 98, questão 2, vamos fazer os complementos. O programa favorito da TV geralmente começa. Aí eles sentam. O Felbupo deita. De manhã a TV fica. Que os grandes vão. À tarde só o pequeno aparece. Às vezes vem. Depois vem a outra que se esparrama nas almofadas e troca. Para a TV, tanto faz o que está, porque não consegue. Já o menino e tipo de hipnoides fazem. De outro, felpudo que dorme. Item A. Resposta. Ela é apresentada como uma pessoa, pois tem sentimentos, preferências e comporta-se como um ser humano. No item B. Resposta. Porque esse é o momento em que geralmente a família se reúne para ver televisão. No item C. Qual é o programa favorito da TV? Seria assistir ao comportamento das pessoas que se reúnem para vê-lo após o jantar. Na página 99, nós temos a correção do item D. Possivelmente você poderia botar outra resposta, né? Mas você poderia dizer assim: uma família ela é constituída de pai, mãe, filha mais velha ou filho mais velho, filho mais novo, ou gato, cachorro, periquito, papagaio. Letra E seria a resposta da página 99. Os grandes são pessoas adultas, por saírem de casa logo cedo, provavelmente para o trabalho. O pequeno é uma criança de até 10 anos, que vai à escola de manhã e à tarde fica em casa fazendo as tarefas, ou assistindo TV. Um adolescente que troca toda hora de canal, comportamento típico de muitos jovens. Na F, nós temos eles, os grandes. Possíveis, você pode dar outras respostas, no caso, seria pai, filhos, a mãe, outras pessoas quaisquer. Na terceira questão, diz, no texto A, o eu lírico diz que fez uma canção. Com que finalidade ele a produziu? Bem, ele criou a canção para declarar a saudade que sentia da época em que era alegre. Na B, resposta, seria o fato se referir ao passado, pois a expressão há muito tempo sugere que algo já aconteceu em outros momentos. Na letra C da página 99 da terceira questão, a resposta seria: na oração fiz uma canção. O sujeito é implícito. Na oração, há muito tempo nas águas da Guanabara, não há sujeito.
E na última página, que é a página 100, nós temos o seguinte resposta. Na letra D, ficaria por meio da flexão do verbo fazer, que está na primeira pessoa do singular. Na questão 4, nós temos a opção A. No item A, nós temos a resposta do segundo quadrinho, que é cada par de frase é composto de frases, que apesar de expressar o mesmo sentido, possuem tipos de sujeito diferentes. Na B, nós temos a resposta a frase 1, frase 3, frase 5 e frase 7. Sujeito é simples. Frases 2, 4, 6 e 8. Sujeito indeterminado. Então, vamos, no caso aqui, leia o texto a seguir, em que é apresentada algumas questões sobre o problema da água no amanhã. Então, essa questão aqui da página 5 é da página 101, que nós iremos corrigir na próxima aula. Então, vocês puderam ver, através da nossa aula, sobre a vida de Mahatma Gandhi, né? Muito pessoa altamente rica na parte espiritual, tá? Então, a correção foi feita. Fique com Deus e até a próxima aula.